Então vamos lá. Fecha aí a porta. Queridos ouvintes da Palavra de Deus, a todos quanto eu estou ouvindo, uma boa noite na paz de Cristo. Essa paz que Jesus dá. Nós gostaríamos de falar para os irmãos, se vocês estão tristes, abatidos, aborrecidos, desconfiados, temerosos pela situação em que estamos vivendo, pela qual o mundo está passando. Mas olha para os céus, olha para Cristo. Ele veio um dia a essa terra, em Gálatas 4:4, diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho amado, nascido de mulher, para nos libertar, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Um tempo de não podermos se cumprimentar, visitar, levar o Evangelho nas casas, abraçar um filho, pegar um neto no colo, cumprimentar as pessoas que nós amamos, nem chegar perto. Isso não é uma coisa do homem. Isso é um mistério de Deus. Porque o homem pode fazer guerra, pode prender, pode fazer o que ele quiser. Mas ele jamais, ele poderia fechar o mundo. Ou obrigar todas as pessoas a andarem com uma máscara no rosto, ou ficar confinados dentro de suas casas, fechar as igrejas, onde se adora a Deus. O inimigo não tem essa força de fechar as igrejas. Nem o homem também tem essa força. Até podia ser, porque em um país comunista não tem igreja quando se pega um crente, se mata, faz as maiores barbáries. Mas não tem o poder de fechar a porta de Cristo. Porque ele disse que a porta que ele abre, ninguém fecha. Ele, quando falou para Pedro, ele conversou com o seu discípulo, Pedro. Ele disse: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu te amo. E ele perguntou 3 vezes. E a resposta de Pedro foi que amava. Ele falou também: Pedro, eu te digo que sobre essa pedra que era ele, eu edificarei a minha igreja. Petro, eu sou Pedro e tu és Petro, no hebraico. Que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a porta que Jesus abre, nenhum homem tem poder de fechar. Lá nas cartas do Apocalipse, ele também falou para a igreja de Filadélfia, que tinha aberto uma porta diante dele, e que ninguém poderia fechar tendo pouca força. Porque a porta que ele abria, ninguém fechava. Irmãos, e hoje nós vemos as portas da igreja fechadas. E só quem pode fazer isso é a mão do nosso Deus. Porque ele disse: a porta, se for da maneira que ele disse, que a porta que ele fecha ninguém abre, pensamos assim um pouco: será que vai abrir? Entretanto, se a porta das igrejas não abrirem, mas abrimos a porta do nosso coração, tiramos o mal, o pecado que está no finito do nosso coração e deixamos Jesus entrar no infinito do nosso coração e fazer morada. E se assim formos,
Como ele disse, eu entrei no seu coração porque eu bati na porta do seu coração. Você abriu, eu chamei pelo teu nome. Você abriu o seu coração, deixou eu entrar. Eu entrei no teu coração e fiz morada. Então, se morar, você está em Cristo. Você é uma nova criatura. Não tem o que temer. Tem que ter confiança em Deus. Em meio a toda a crise que estamos passando, prezados, o Senhor não vai deixar faltar o pão aos seus filhos. Porque quando vai cair aquelas pragas no Apocalipse, que vai faltar a água, vai faltar o pão. Está escrito, o profeta canônico Isaías diz: o teu pão será certo, tua água será dada. A Bíblia diz também no Salmo 91 que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Portanto, confia no Senhor, irmãos. Não tem por que ter medo. Um dia nós sabemos que vamos morrer. Ninguém vai viver aqui eternamente. Mas vamos fazer todo o possível de entregar o nosso coração a Jesus para termos vida e vida eterna. Jesus falou um dia para uma moça que chorava a morte do seu irmão, chegou a falar para a irmã de Lázaro, quando ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus Cristo disse: teu irmão há de ressuscitar. Ela falou: sim, Senhor, eu sei, na ressurreição dos mortos. E Jesus Cristo disse para ela: não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não crês tu isto? Você crê isso? Você crê que muitos que morreram nessa doença, nessa pandemia, filhos de Deus, pastores, missionários, crentes fiéis a Deus dentro da igreja, que morreram aqui na Vila Maria, na Igreja Adventista da Promessa, logo começou essa doença, morreu um rapaz, uma pessoa muito boa, um crente fiel a Deus, uma pessoa maravilhosa, cantava lá na igreja. Então, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, e ele dormiu, e ele agora está descansando, aguardando o regresso de nosso Senhor Jesus Cristo, como muitos outros que se foram pela vontade de Deus, porque talvez não conseguisse aguentar as provas que vêm ainda. Prezados, Jesus nunca nos abandonou. Não é agora que Ele vai nos abandonar. Devemos ter confiança nesse tempo, orar a Deus como quem nunca vai morrer. E sabemos que vamos morrer, mas sabendo que morremos aqui, herdaremos a vida. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E Ele disse: não quer vir a mim para que tendes vida, e vida abundante. Nós sabemos, irmãos, que o mundo está no fim. Tudo o que está acontecendo, tudo isso, eu nunca pensei de ver. Estou de idade, estou com quase 90 anos, estou com 86 anos. E eu nunca pensei em minha vida de ver o que eu estou vendo, das pessoas confinadas, não poderem sair de casa, quando sai com medo, com distância um do outro, de 2, 3 metros. Onde se viu isso? Nunca ninguém pensou de ver isso. Ver assim de surpresa. Como essa pandemia veio de surpresa e pegou as coisas, todo mundo está no mesmo barco, do mesmo tamanho. Ninguém é melhor do que ninguém nessa vida, mas aqueles que são de Cristo são melhores, porque eles têm uma esperança, uma confiança em Deus.
tão grande que ele sabe que mesmo que eles morram dessa doença, eles têm a sua salvação segura nas mãos de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus eterno, os homens fizeram o que era mal diante dos seus olhos. Desde o começo do mundo, que os homens são maus, ao ponto de Deus falar: fiz o homem e me arrependo de ter feito o homem, porque os seus pecados cheiram mal nas minhas narinas. Está lá em Gênesis. Quando Deus olhou uma nação, que a terra estava completa, repleta de homens ruins, que só faziam de violência, a terra estava cheia de violência no começo do mundo. Deus encontrou um homem lavrador. Ele não era carpinteiro, ele não era ferreiro, ele não era mecânico, ele era apenas um lavrador, a Bíblia diz. Ele olhou para aquele homem, chamou, disse: Noé, anda na minha presença e ser perfeito. Eu fiz o homem e me arrependo de ter feito o homem. E pediu para Noé fazer uma arca, uma embarcação. E ele foi o engenheiro, o arquiteto de Noé. Porque Noé não sabia fazer aquilo, que ele apenas era um lavrador. Mas ele era temente a Deus. E Deus falou o jeito, o modelo que ele devia fazer a arca, o tamanho, a quilometragem. Ele construiu, trabalhou 120 anos. Enquanto ele trabalhava, ele era criticado, lhe atiravam pedra, chamava velho caduco, tá demente, nunca choveu, para que esse velho está construindo essa embarcação, esse navio. E Noé dizia: arrepende-te, porque o dilúvio vem aí e destruirá a todos. Eles não creram. Até o dia que Noé entrou na arca, Deus fechou a porta da arca e o dilúvio veio e levou a todos quanto tinha fôlego. Agora nós não vamos morrer de um dilúvio, porque Deus fez uma aliança com Noé, que nunca mais um dilúvio destruiria a terra. Deus fez uma aliança com Adão. Adão quebrou a aliança e o pecado entrou no mundo. Deus fez uma aliança também com Abraão, que ele seria o pai de todas as nações. Mas Abraão não quebrou a aliança. Ele fez a aliança com Noé. E um dilúvio não destruiria mais a terra. Mas o pecado de Adão, que Adão quebrou a aliança que fez com Deus, foi a ruína do mundo como um todo. De todos os seres viventes, a morte. O pecado gerou a morte. A morte passou a todos nós. E é por isso, irmãos, que Deus deu a Moisés 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, para que o mandamento nos apontasse o pecado. É um espelho que você se veste, se penteia, faz maquiagem, a melhor roupa. Você vai para um espelho e se olha. Se tiver um defeito na tua roupa, o espelho vai te mostrar. Você vai ver que se tirar aquela roupa, se troca, vai se arrumar, tirar aquela mancha ou qualquer defeito para poder você sair limpo. E o pecado é assim. Se você olhar os mandamentos de Deus, você vai ver onde você transgrediu. E a mancha está no seu coração. Porque se não houvesse o pecado, Deus também não tinha dado a lei. A lei é para a gente ver, é um espelho. Porque o pecado é a transgressão da santa lei de Deus. E o mundo está em umas condições que as pessoas não importam mais, que acham que há Deus, não confiam mais em Deus. Muitas pessoas, um rapaz da igreja, um amigo meu, ligou para mim e disse que estava muito triste porque ele tinha pequenos grupos e ele estava indo
E as pessoas estão se desviando, dizendo que não querem mais saber, porque Deus não está importando com o mundo, que a doença está matando todo mundo, que está deixando as pessoas ficar presas em casa, e que Deus é esse. Mas Deus é Deus eterno. Ele sabe muito bem o que faz. Deus está em silêncio. No Antigo Testamento, o povo de Israel pecaram muito contra Deus. Deus matou 7 nações no deserto. Na terra prometida, só pôr os pés na terra prometida 2 homens que saíram do Egito. Os que saíram entraram junto com eles eram filhos, mas os outros todos pisaram assim, em Badicaneia. Pisaram assim, na divisa da terra prometida. Viram a terra prometida. Mandaram 10 espias. Eles falaram, nós não entramos lá porque tem homens gigantes, nós somos como gafanhotos para eles. Nós não vamos vencer. Vamos voltar para o Egito. Morreram todos no deserto. Mas Josué e Caleb, homens de Deus, entraram e possuíram a terra prometida. Nós temos uma terra prometida, prezados. A Canaã celestial. A mansão santa que Deus foi preparar para nós. Ele disse que ia preparar lugar. Se ele fosse preparar lugar, o lugar já está preparado. Ele viria outra vez, nos levaria para ele. Ele disse, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós estamos bem pertinho, muito perto de Canaã. Não está longe Canaã. Muito breve nós estaremos em Canaã, prezados. Vamos vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se não vencermos essa epidemia, Deus, quando Ele fica em silêncio, é porque Ele vai agir. Vamos cuidar e esperar no agir do nosso Deus. Ficar firme nas suas promessas. A palavra de Deus não passa. Passará os céus e a terra, mas a sua palavra e nem as suas promessas passarão. Vamos crer na promessa de Deus. Que Deus nos abençoe. Que cada um ore a Deus. Fique firme. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe. Pronto.